Então já começou uma putaria na internet de um bando de Zé Ninguém, que não sabe nada de futebol, que não é do futebol, colocando lá notícias no Instagram para ganhar like, tem um bando de brasileiro otário que clica, falando assim, olha, descobrimos por que o Endrick não joga na seleção, porque ele é da New Balance e não da Nike. Em nenhum momento da história, alguém conseguiu investigar e conseguir uma evidência de que a Nike defina os convocados da seleção brasileira por esse ou aquele motivo. Então, vamos ser justos, a camisa que a Nike fez ficou bonita, a explicação dada foi uma bosta, foi um papelão do caralho que ela fez, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é não gostar da Nike por hobby, outra coisa é fazer críticas pontuais à Nike. Não há nenhuma evidência na história do futebol brasileiro de que a Nike ou qualquer outro patrocinador convoque a seleção brasileira. A imprensa brasileira investigou, foi atrás disso a vida inteira e nunca conseguiu. Se existe, a imprensa brasileira é muito incompetente. Se não existe, estão basicamente ventilando uma informação idiota. Então tem perfis no Instagram colocando uma história, com começo, meio e fim, dizendo o seguinte, porque ele é da New Balance, naturalmente a seleção brasileira não vai usar o Endrick ou está tendo uma resistência para usar. E eu pergunto a vocês, então por que eles convocaram o Neymar, que estava quase não convocado, sendo da Puma? E eu pergunto mais a vocês, vamos para um exercício lógico? O Neymar está passando a Copa do Mundo dele inteira com chinelo, com pijama, tudo da Nike, ele é um jogador da Puma. Eu sou dirigente da Nike e eu quero usar a seleção brasileira para fazer politicagem para minha empresa. Vamos supor que eu esteja disposto a fazer isso. Eu não acredito, tá? Mas vamos supor que eu esteja disposto a fazer isso. Então você está dizendo para mim que é ruim para a Nike pegar um jogador que recebe dinheiro da New Balance e colocar ele 40 dias exposto mundialmente só usando Nike? Porque se você achar isso, você é burro. Desculpa, mas porra, você tá dizendo pra mim que eu posso ter um grande jogador da minha concorrência usando o meu produto pro mundo inteiro por 40 dias de graça e eu não quero isso? Não, aí você tá de sacanagem. Eu quero que os jogadores da Nike usem Nike durante a semana na Copa do Mundo, ou seja, eu quero que aconteça o básico, aquilo que eu já pago pra acontecer. Gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que a Nike adoraria é pegar os jogadores da Puma, da Adidas, das New Balance ou da puta que eu pariu e colocar na seleção brasileira. O cara vai ficar 40 dias usando a marca da Nike. Qual é o sentido, qual é a lógica, qual é a linha que te leva a imaginar que a Nike é contrária a jogadores, sendo que o jogador mais controverso dessa convocação deixou a Nike para ir para a Puma, que é o Neymar? Se ela tivesse alguma interferência, ele não estaria lá. Se ela tivesse alguma interferência, você acha que o Endrick teria sido sequer testado, sendo o Endrick o jogador que ainda não se firmou no Real Madrid, estava sendo emprestado para o Lyon? Era só não chamar o Endrick. Não era muito mais fácil você, além de acreditar num puta esquema de sacanagem, você acha que as pessoas que estão fazendo essa sacanagem são burras pra caralho e você é um gênio sentado do outro lado do computador? Porque é isso que você está imaginando. Porque você está dizendo que a Nike não consegue articular a não convocação de um jogador, prefere que esse jogador ganhe o clamor popular, ou seja, seja 10 vezes mais falado do que ele seria se ele estivesse em campo sendo patrocinado por outra marca. Essa é a estratégia de marketing que você, da teoria da conspiração, imagina que a Nike tenha. Promover um jogador como um possível herói nacional para outra marca, porque ela não quer que o jogador esteja no grupo, portanto, ele foi convocado contra a Nike, mas chegando lá, a Nike não quer que ele jogue e gere um clamor em cima dele. O nome mais falado da seleção brasileira hoje é o Endrick. Então você imagina que o cara da Nike que organizou tudo isso é um tremendo imbecil. É isso que você está me dizendo. Porque, pela narrativa das pessoas, a Nike faz isso na seleção brasileira há 30 anos. Então, há 30 anos, o cara que comanda isso na relação Nike e seleção brasileira é um débil mental. Não tem, a conta não fecha, gente. Ao invés de ler narrativa de Instagram, de perfil que quer só o seu like, o cara cria uma história e coloca lá uma história. E você vai lá e dá like porque a história é curiosa. Se você não entende nada de futebol, se você é desse que acha que tudo que acontece no mundo tem uma teoria da conspiração por trás, você reposta, você passa pra frente. E essa pessoa ganha mais likes e views e inscritos do que ela jamais ganhou na vida dela. Então você tá dando exatamente o que ela tá te pedindo. Mas se você tiver o cuidado de pensar por 10 minutos no que você tá repostando, você vai entender que não tem lógica.